Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física Mecânica do livro do Halliday, capítulo 2, exercício número 3. Vamos ao enunciado. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 30 km por hora. Em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre outros 40 km a 60 km por hora. Letra A. Qual é a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km? Suponha que o carro está se movendo no sentido positivo do eixo X. Letra B. Qual é a velocidade escalar média? Letra C. Desenhe o gráfico de X em função de t e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Bom, vamos começar a nossa resolução, né? Resolvendo a letra A, em que ele pede a velocidade média durante o percurso de 80 km por hora. Então vamos aí à definição de velocidade média. Velocidade média é igual à variação aí ΔX, ou seja, o deslocamento, tá? Dividido pelo intervalo de tempo em que isso ocorre. Então temos aqui dois deslocamentos que estão no mesmo sentido. Então a gente tem um deslocamento 1. Então vou colocar aqui, ó. Primeiro, condição, né? A gente tem aí um deslocamento de 40 km no sentido positivo de x, 40 km mais x, durante uma velocidade média, né, nesse percurso de 30, assim, a velocidade média 1, como 30 km por hora. E a gente tem um percurso 2 de mais 40 km, mais x também. Sentido é importante, tá? Para a gente encontrar o ΔX total, né? Onde tem a velocidade média 2, mais 40 km, e a velocidade média do percurso 2 é de 60 km por hora. Então, para achar o deslocamento total, como está no mesmo sentido, a gente vai ter aí que o deslocamento total, né? Vamos definir a velocidade média para o que a gente está procurando. Isso aqui é a de forma geral. Para o que a gente está procurando vai ser um ΔX1, um deslocamento 1, ΔX1, mais um ΔX2, deslocamento x2, eles vão ser somados, né? Dividido pelo tempo gasto em 1, mais o tempo gasto em 2, que vai ser o tempo total para o deslocamento do ponto 1 até chegar no final do deslocamento de 2. Então, para calcular a velocidade média, né, a partir aí da definição, a gente precisa do tempo gasto no percurso 1, do tempo gasto no percurso 2. Dessa mesma relação, como aqui a gente tem a velocidade média no percurso 1 e no percurso 2, dessa relação aqui a gente pode isolar o tempo, né? ΔT é o ΔX sobre a velocidade média. Então a gente pode escrever que o ΔT1 vai ser o ΔX1, que é 40 km, dividido pela velocidade média 1, que é de 30 km por hora. O quilômetro simplifica o quilômetro, esse hora que está dividindo passa multiplicando. Aqui a gente pode simplificar, escrever como fração 4/3 de hora. E um ΔT2, né, vai ser o ΔX2 de 40 km, dividido pela velocidade média no trecho 2, 60 km por hora. Quilômetro corta o quilômetro, aqui a gente simplifica esse 0 com 0, dá para simplificar esse 4 e esse 6. Então aqui fica 2/3, né? 2 em cima, 3 embaixo, 2/3 de hora. Então com isso a gente consegue calcular a velocidade média, né? Aí nesse percurso de 80 km, sendo ΔX1
40 km, mais 40 km, né? São deslocamentos no mesmo sentido, tá? O ΔT1, ΔT2 a gente achou aqui, 4/3 de hora, mais 2/3 de hora. Então, a gente tem aqui 40 mais 40, 80 quilômetros. Aqui, 4/3 mais 2/3, o denominador é igual, soma só em numerador, 4 mais 2, 6, 6 dividido por 3, 2 horas. 80 dividido por 2, 40 km por hora é a velocidade média aí durante esse percurso de 80 km. Então, resolvemos aí a letra A. A letra B, ele quer aí a velocidade escalar média, que é dado aí pela letra S média, tá? E tem que tomar cuidado que nem sempre vai ser igual à velocidade média. Nesse caso vai dar igual, né? Por quê? Porque a gente tem que a definição de S médio a distância, né? Não o deslocamento, a distância total, tá? Que é diferente de deslocamento, a distância total pelo tempo ΔT. Distância total é tudo que percorreu. Nesse caso, como está no mesmo sentido, né, a distância total foi o mesmo que o deslocamento, 40 mais 40, tá? 80 quilômetros foi a distância total percorrida, tá? Para vocês entenderem aí a diferença entre distância total e deslocamento, aqui o deslocamento ΔX, por exemplo, se eu tivesse andado 40 km no eixo X e voltado os 40, deslocamento seria zero, né? Eu não teria um deslocamento. E a distância total continuaria sendo 80, seria 40 mais 40. 40 para ir, 40 para voltar. Essa diferença aí de distância total para deslocamento. Aí, que diferencia a velocidade média da velocidade escalar média. Então, 40 km aí, e o tempo total gasto foi de 2 horas. Então, a gente chega no mesmo valor de 40 km por hora, mas nem sempre esses valores vão ser iguais. Prestem bastante atenção. E, para a letra C, ele quer que a gente desenhe o gráfico de X em função de t e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Então vamos lá. Vamos fazer o gráfico aí. Então a gente vai fazer o gráfico de x, né? Vamos pôr aqui x em função do tempo, tá? Esse x a gente vai pôr em quilômetros, esse tempo em horas, tá? Então a gente começa aqui marcando no tempo zero, posição 0. Aí a gente tem que o primeiro trecho percorre 40 km, que é a variação em x, então vou pegar e marcar. Deixa eu fazer bonitinho aqui, é mais fácil. Aqui o 40 e depois ele chega em 80, né? Então vamos colocar o 40 e 80, são pontos importantes. Ele gasta isso no tempo de 4/3, né? 1,33 se a gente colocar aí. Então vamos separar aqui o tempo total de 2 horas. Então vamos vou pôr o tempo aqui de 2 horas. Aqui 1 hora, então aqui 1 hora, aqui 2 horas. Então 1,33, então a gente põe aqui, tá? Aqui seria 4/3 de hora, tá? 1 hora e 33. Então esse seria o primeiro deslocamento, tá? Nessa condição, ó, percorreu 40 km em 4/3 de hora. Depois daqui desse ponto até
chegar aqui no 80, foi o próximo deslocamento, certo? Que saiu do 40 e foi até 80, né? Percorreu aí 40 quilômetros em uma outra velocidade. Como que eu acho a velocidade média? A velocidade média é quando eu pego aqui do ponto inicial até o ponto final do deslocamento, né? Aí a gente tem o deslocamento aqui, ó, total, tá? E aqui eu tenho a variação do tempo. Então, aqui a inclinação da reta, é a velocidade média, tá? Que a gente pode dizer que é o que, ó? Como que eu acho a inclinação da reta? Eu pego aqui o delta x e divido aqui, ó. Eu pego aqui o delta x, né? Ao contrário aqui, pessoal. Tô acostumado com x aqui, mas não. O delta x agora aqui, né? Que a gente está falando de posição, que é variação em y dividido pela variação em x, né? Para achar aí a inclinação da reta, ou seja, o delta x sobre o delta t. Que a gente pegaria aí o nosso 80, que é o deslocamento, dividido pelo tempo gasto ΔT, que dá os 40 aí, quilômetros por hora que a gente achou, ou seja, a inclinação dessa reta aí. Então é assim que se acha a velocidade média a partir do gráfico. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!